muito obrigada pela sua disponibilidade em participar do nosso projeto sobre história oral, Mem News, que busca resgatar os hábitos de recepção de notícia do consumo a partir dos testemunhos dos cidadãos portugueses. E para iniciar a entrevista, gostaria que falasse um pouquinho de si, seu nome completo, sua idade, nível de escolaridade e local de nascimento. Obrigada pelo convite. Sou a Luísa Desmariz Garcia, tenho 21 anos, vivo em Gaia e nasci em Gaia também. Sou estudante do primeiro ano de mestrado em História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e também sou licenciada em História da Arte também pela mesma faculdade e é isso. E pode nos contar um pouco sobre o seu contexto familiar, em que cresceu, a profissão dos seus pais, com quem vive, com quem vivia, né? E no caso, vive com a família? Sim, ainda vivo na casa dos meus pais. Tenho 3 irmãos, 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. E os meus pais, o meu pai é gestor de empresas e a minha mãe é enfermeira. E vivemos neste momento os 5, porque a minha irmã mais velha já saiu de casa. E é isso. E como descreveria o ambiente que cresceu? Social, econômico, cultural? Acho que cresci num ambiente, pode-se dizer, privilegiado nesse sentido. Sempre andei no balé, por exemplo, e nesse tipo de coisas. Sempre tive esse ambiente assim, diria, afortunado e feliz. Não tive assim grandes problemas na minha infância. Sim, acessos. Sim. Não considera que a sua família assim de classe média? Sim. E como foi o seu percurso escolar? Sempre estudou em Gaia? Como é que foi? Sim, eu estudei em Gaia até o 12º ano. O meu secundário, aliás, a partir do 5º ano, ou seja, a seguir da primária, eu fiz sempre o articulado com dança, numa escola especializada de dança, e depois no secundário fiz também o curso artístico especializado em dança, ou seja, não fiz aquela escolaridade normal que as pessoas costumam fazer no secundário, e depois só na faculdade é que vim estudar para o Porto, porque não há lá ensino em Gaia. E por que escolheu o curso para estudar no Porto? Porque escolhi História da Arte. Sim. Foi uma coisa que eu sempre gostei assim da área da história e de ler e de arte, lá está, e como andei em dança, nós tínhamos História da Cultura e das Artes e pronto, eu sempre gostei dessa área e gostei mais assim da parte de investigar e escrever e assim, e de ler também, portanto eu achei que ia gostar. Não foi uma coisa, na altura da licenciatura não foi uma coisa assim super pensada, mas pronto, acabei por gostar e continuei a estudar nesse Já fez âmbito. prática em alguma coisa? Algum estágio? Estágios mesmo não. Portanto, no âmbito da licenciatura e assim não há essa parte de estágio, é tudo mais teórico. Portanto, em História da Arte, aquilo que eu fiz mais prático foi mesmo a organização, por exemplo, de congressos e de eventos, mas tudo no âmbito académico. E atualmente trabalha ou só estuda? Só estudo. Só estuda. E a sua família, lembra-se, assim, regressando um pouquinho no tempo, se a tua família interessava-se pelas notícias quando era mais jovem? Sim, acho que sim. Também lembro-me muitas vezes mais até de ver notícias na casa dos meus avós do que na minha casa. Na minha casa não temos muito esse hábito, por exemplo, de ter a televisão ligada a dar as notícias, por exemplo, enquanto estamos a jantar ou a almoçar, enquanto que em casa dos meus avós, sim. Portanto, aí eu lembro-me quando tinha para aí uns 11, 12 anos de ficar algum tempo a ver as notícias, enquanto que em minha casa, nessa idade, não fazia isso. Mas os meus pais, sim, acompanham mais, mas é tipo mais individualmente e não na televisão, assim, todos a ver. E lembra-se se eles comentavam as notícias em casa? Que tipo de notícias? Sim, acho que sim. Comentavam assim um bocadinho das notícias, se calhar da política e dos grandes eventos, mas não tenho grandes memórias do que é que eles discutiam ao certo.
E que meios usava mais? Assim, qual foi o primeiro contato que teve com as notícias? Foi a televisão? Sim, foi a televisão, acho que sim. E também a rádio, o segmento mais curto das notícias. Mas sim, o primeiro contacto foi sim a televisão, o telejornal. E jornais e revistas impressas? Costumava ler em casa? Alguém assinava? Eu costumava, quando era mais nova, às vezes líamos as revistas, por exemplo, que os meus pais compravam, a minha mãe comprava e às vezes as minhas avós também, mas eram mais aquelas revistas tipo a sábado, acho que era a sábado, que essa eu sei que nós recebíamos sempre, e depois tipo aquelas revistas tipo a Caras e assim, essas era o que eu lia, ou seja, não lia num jornal. Sim, revista mais de magazine. E jornais e revistas não tinham o hábito de assinar em casa? Jornais, não. Revistas, talvez, mas eram com temáticas específicas, não eram... E eu não as lia porque, lá está, não tinha esse interesse, mas eram com temáticas específicas, não eram aquelas de notícias gerais e assim. E lembra-se de, assim, utilizar revistas e jornais em algum outro lugar? Cafés, biblioteca, alguma coisa assim? Acho que não. Não tinha esse hábito. Ia em algum salão, casa de alguém, costumava folhear revistas e jornais, assim? Lá está, as revistas eram mesmo mais aquelas que eu falei. Entretenimento, de Sim, magazine. agora jornais e assim, folhear mesmo, não. E houve algum momento que passou a se interessar mais assim pelas notícias? Foi quando entrou na universidade, começou... Eu diria que foi, se calhar... Assim, a partir do momento em que se começa também a ter as redes sociais e assim, que eu comecei quando tinha para aí uns 14 anos, começa-se a estar mais ciente dessas coisas, mas mesmo por notícias, se calhar na altura da pandemia, que eu andava no 11º ano, e a partir dessa altura, depois eu lembro-me também que me comecei a interessar mais quando fiz 18 anos e fui votar pela primeira vez, então aí é que eu comecei a estar mais a par das notícias e... Mas começou a assistir mais a TV, começou a ler mais? Sim, na altura da pandemia, sim, assistia mais ao noticiário, ao telejornal, não é? E depois, a partir daí, foi mais, leio as notícias nos sites dos jornais, no telemóvel ou no computador. E escutava notícias em rádio, alguma coisa, escuta ainda? Sim, é mais, a parte da rádio é mais quando estamos no carro, ou estou no carro e há aquela hora, não sei se é de meia hora ou assim, que eles dão as notícias. Está a escutar músicas, sim, aí dão as notícias. Exato. É mais a rádio é mais ouvir essa parte, mas não, ou seja, não é propositado. E houve algum podcast, videocasts no YouTube, assim? Eu ouço, mas não ouço vários podcasts, mas não são de notícias. Informativos, não. E lembra, assim, de algum programa de notícias que assistia na televisão ou assiste até hoje que mais te marcou, que você costuma assistir em casa? Qual que mais consome? A SIC, a RTP, CNN? Eu diria que é mais RTP, no geral, também a SIC, a TVI nunca e a CNN também raramente, mas programas específicos de notícias, sem ser tipo telejornal. Costuma assistir o telejornal assim à hora do jantar? Sim, mas normalmente não costuma ser do início ao fim, ou seja, é só uma parte do telejornal. Sim, para poder ver ali o início das notícias. E... já sei, eu via, mas isso era quando era mais nova, um programa da RTP que ao final da tarde, que é um programa informativo, antes do telejornal, acho que é se calhar às 6 e tal, que já é muito antigo esse programa, que agora não me estou a lembrar do nome, que ainda continua e que fala sobre notícias assim mais que não falam no telejornal, algumas mais regionais e assim. E era esse, mas eu não me estou a lembrar agora do nome. E costuma assistir assim reportagens, por exemplo, Prova dos Factos, reportagens assim mais raramente. E lembra-se de alguma notícia que tenha comentado em casa, algum exemplo de alguma notícia que marcou, assim, falou da pandemia, que foi um momento que estava
mais atenta. Mas teve alguma notícia, alguma guerra, vinda do Papa, alguma coisa que tenha marcado Mais a morte de alguém? recente ou mais... Não, desde que começou a consumir notícias. Acho que se calhar uma que impactou muito foi a guerra da Ucrânia, há um pouquinho tempo, 2022, para aí. E sim, essa foi das que mais teve impacto, mas pronto, depois quando mais da infância também lembro-me de algumas, se calhar, mais relacionadas com a política em Portugal e casos de corrupção que houve e tudo mais. Mas essas, lá está, eu não tenho tanta percepção, era porque eu era mais nova, então não... Foi assim que marcou mais, porque teve mais comentários né, durante Sim. esse tempo. E acredita que o seu consumo de notícias, ele mudou ao longo dos anos? Desde que começou em casa, na TV e rádio, depois pela internet, você acha que foi modificando? Acho que sim, principalmente desde que eu entrei para a faculdade. Comecei a ter, se calhar, uma maneira de ler as notícias um bocadinho diferente e de consultar, também porque eu fiz parte do jornal da Universidade do Porto e então aí eu ia muito também consultar para ver modos de escrever e assim, para também ver como é que eu ia escrever os meus próprios artigos, então aí comecei a ler se calhar notícias que antes não iria ler, ou seja, não era sobre assuntos assim mundiais ou do país, era assim sobre assuntos mais específicos. Portanto, comecei a ler notícias, se calhar, num ponto de vista mais de ler a forma como estava escrito e não tanto a notícia em si. E foi mudando os formatos também? Por exemplo, parou um pouco de ver televisão? Teve algum momento que parou um pouco de ver notícias e foi pro... Sim, nos últimos anos eu... acho que é mais tudo, muito mais no telemóvel e no computador, e na televisão muito pouco, ou com pouca atenção. É mais mesmo assim nos sites dos jornais. E tem redes sociais? Sim. Quais redes tem? Tenho o Instagram, o TikTok, o Twitter tinha até há pouquinho tempo e apaguei-o para aí há um mês ou dois, que é o X atualmente, e o YouTube. E acede às notícias pela rede social? Sim, principalmente antes o Twitter. Sinto que é onde se partilha mais notícias ou se discute mais as notícias, mas também, pronto, lá está, apaguei e deixei de ter porque acho que aquilo estava muito, ou seja, influencia muito o pensamento. Causa muita ansiedade, tem que estar sempre... Sim, e principalmente depois na altura das eleições e assim, não sei, eu sinto que aquilo influencia um bocadinho algumas coisas, então quis mesmo apagar, porque também se calhar não era muito essencial, porque também, lá está, no Instagram, por exemplo, também se consome muitas notícias, mas é mais tipo os títulos e aquela descrição que eles colocam, não é tanto as notícias em si. E segue alguma emissora, algum meio jornalístico nas redes sociais? Seguir, acho que sem ser, por exemplo, as notícias, por exemplo, do Porto Canal, acho que não. Acho que não sigo, mas aparece-me na mesma. Mas acho que não sigo. Tipo, aparece-me sugeridos. Os algoritmos, assim. né, Sim. Sabe onde você está e acabam Sim. mandando, não é? E assim, quando vê alguma notícia que no seu feed, na sua timeline, costuma aceder ou vai direto no Google, por exemplo, direto no meio jornalístico ali, no site da emissora? Ou seja, se eu clico no post ou vou antes ver... Sim. Não, eu clico no post em si e leio e ou seja, se eu tiver mais curiosidade ou quiser ler o resto, vou ao link que eles costumam ter na bio da página e aí vejo, ou seja, acedo através da rede social e não uma pesquisa mesmo pelo site. Então, poderia descrever assim, como é a sua rotina no dia a dia, como é que você faz para ser informada, desde a hora que você acorda, por exemplo, vê um pouquinho de televisão, rádio, ou só vai na internet mesmo, como é que é a sua rotina? Ou seja, logo quando eu acordo e de manhã, assim, antes de ir para a faculdade ou até chegar à faculdade, não existe
normalmente rádio, nem televisão, nem nada, é só mesmo telemóvel, internet e redes sociais. E depois, ou seja, se tiver acontecido alguma coisa, tipo algum evento de grandiosidade, vou saber através do Instagram, ou seja, ou do TikTok, pouco, mas através daí. Depois, quando ligo o computador na faculdade ou quando estiver a estudar, é que vejo aquelas notícias que aparecem tipo no Google e assim, nos motores de busca. E, ou seja, mesmo que eu não pesquise notícias, às vezes elas aparecem. Usa o Google Notícias também? Sim, às vezes. Já acedeu as notícias pelo WhatsApp, por exemplo, no status? Não, isso não. E o TikTok? Costuma ver os vídeos de informação? Às vezes aparecem os vídeos, por exemplo, da SIC Notícias, mas não é muito habitual. Ou seja, o TikTok não me costuma aparecer tanto esse tipo de conteúdo. Usa mais para entretenimento o Sim. TikTok. E podcasts e videocasts no YouTube? Alguma coisa de informação? De informação, não, acho que não. Só às vezes, por exemplo, assisto aos debates na altura das eleições, através do YouTube às vezes, ou dos sites. Sim, acho que é o YouTube, por exemplo, dos próprios canais, mas de resto não assisto a esse tipo de podcast. E ainda vê telejornais quando chega em casa, à noite, assim, ao jantar? Sim, lá está. Pois quando eu chego a casa é que às vezes vejo o telejornal ou algum programa de notícias, ou seja... Qual costuma assistir? Da SIC ou da RTP? O da RTP normalmente, e também... Mas depois sinto que, ou seja, depois já da hora do telejornal, mais à noite, tipo 11 e tal, se assistirmos a algum programa de notícias, ou seja, é na SIC, aqueles telejornais mais tarde, depois de já ter dado outra coisa, mas é só porque, ou seja, eu não coloco aquilo autonomamente, eu simplesmente assisto se outra pessoa tiver ou se a televisão tiver a dar aquilo. Então não compra jornais e revistas em papel, não tem, é tudo... Sim, é tudo digital. Online mesmo, digital, Sim. não é? E, bom, falou das notícias que vê na internet. Então, tem consciência da desinformação, dos fake news. Consegue identificar pelos títulos, alguma coisa assim? Vai ao polígrafo? Eu tenho consciência das fake news e tenho consciência, por exemplo, dos títulos, muitas vezes nas redes sociais serem utilizados de um modo, mesmo que não seja fake news, um bocadinho enganador. Mas, e sim, às vezes vejo os posts do polígrafo, mas que mais vezes não estão tanto a desconstruir as notícias, mas é mais o que algumas pessoas disseram. E também no Twitter, antes, quando alguém publicava alguma notícia que fosse falsa, eles agora têm uma coisa que é as notas da comunidade, em que dizem que é mentira e dizem porque e dão a fonte. Portanto, aí tem-se alguma noção de que muitas coisas que vemos são um bocadinho falsas. E tem algum aplicativo instalado no seu telemóvel de notícias, alguma coisa? Não. Vai direto mesmo nas redes sociais e no Sim. Google, quando precisa, né? Então, as redes sociais que usa para aceder às notícias mesmo é o Instagram? Mais algum? E o Twitter, que entretanto desinstalei, mas esse era o principal. Era o que mais utilizava. E até mesmo no X, quando acedia, lá também se seguia os meios jornalísticos lá dentro? Sim, eu acho que lá eu segui alguns. Não me lembro exatamente quais, mas eram aqueles mais genéricos, e seguia seguia, pronto, não sei se revistas ou jornais, mas mais dedicados à cultura. Seguia a Comunidade de Cultura e Arte, acho que é assim que se chama, que é uma revista, ou não sei bem se é uma revista, mas é tipo um site de notícias, mas só relacionadas com a cultura. E recebia ali no teu feed. E recebe no teu e-mail algum boletim de diários de newsletter, meios jornalísticos, alguma coisa assim? Acho que não.
E não assina nenhum jornal online? Acho que já assinei, mas devo ter, tipo, tirado a subscrição. Se calhar já tive com o Observador, possivelmente, e com o Público, mas entretanto ou eu mandei para o spam ou alguma coisa assim, porque já não é uma coisa que... E o que acha desses meios jornalísticos cobrarem pela assinatura do digital? Pois, é um bocado incomodativo. Eu não tenho propriamente uma opinião 100% formada, mas que lá está, é um bocado incomodativo. Eu muitas vezes em trabalhos para a faculdade e assim tento consultar notícias e às vezes é chato quando só se pode ler as primeiras frases e depois tem de se pagar. É um bocado, não sei, porque eu sinto que ao mesmo tempo eles de certeza têm algum motivo para o fazerem, mas lá está, acho que as notícias e a informação deviam ser de acesso livre, mas também acho que muitas vezes as notícias que têm isso, muitas das coisas que eles dizem nós conseguimos aceder, por exemplo, no site da Lusa, portanto, não sei. Não percebo muito bem como é que isso... Tem alguma notícia, assim, a gente já falou da notícia de ter marcado, mas assim, tem quais acontecimentos, poderia dizer assim, nacionais, internacionais, também acompanha outras meios jornalísticos internacionais também, ou só aqui em Portugal? Sim, acompanho se calhar um bocadinho dos grandes eventos, por exemplo, de Espanha, França, dos Estados Unidos e, por exemplo, conflitos no Médio Oriente, claro, por exemplo, da Palestina e de Israel também é impossível não acompanhar, mas é mais tipo os grandes eventos, não acompanho Um canal específico internacional, assim, por exemplo, BBC, RTVE, ou seja, acaba por se consumir mais dessas notícias dos Estados Unidos, mas se calhar muitas delas de forma indireta, ou seja, por exemplo, através de vídeos do TikTok a falarem sobre esse assunto e não tanto mesmo a própria BBC ou os canais dos Estados Unidos. E acredita que essas notícias que consumiu influenciaram a sua compreensão dos acontecimentos? Sim, sem dúvida, acho que sim. É difícil não influenciar. E acha que os meios de comunicação eles afetaram a maneira como as pessoas, como você recorda os acontecimentos, assim, Sim, acho que influencia a maneira como a percepção dos acontecimentos mas também o facto de, por exemplo, eu consumir as notícias nas redes sociais, se calhar a reação das pessoas às notícias também acabam por influenciar um bocadinho a maneira como se percepciona algumas notícias e alguns eventos. Então, acredita que as notícias são importantes? Sim. Por quê? Então, eu acho que sim, claro que são importantes para as pessoas se manterem informadas, para as pessoas terem uma maior noção da sociedade em que vivem e do que se passa não só no seu país, mas também no mundo em geral e nos outros países. Então, você acha que a sociedade se beneficia das informações com as notícias? Sim, eu acho que sim, sem dúvida, mas se calhar atualmente estamos um bocado inundados de notícias, ou nem sequer se pode chamar notícias, mas de informação um bocadinho demais, que se calhar não... Há uns anos atrás estava tudo um bocadinho mais dividido e mais tipo em compartimentos, e agora está todo um bocado misturado, então é fácil confundir informação de notícia com outras informações que não se têm tanto interesse. Mas sim, eu acho que é muito importante. E quando alguém manda uma notícia para você via WhatsApp ou até mesmo na rede social, costuma ler as notícias ou desconfiam? Depende. Se for
alguma coisa que eu vejo que não tem muito interesse para mim ler, não leio, mas muitas vezes se alguém me manda uma notícia especificamente, é por algum motivo. Se for mesmo para mim, se for, por exemplo, em grupos, já nem tanto. E, na sua opinião, houve mudanças entre o que era noticiado no passado e hoje? Sim, consegue ver essa diferença? Quais que considera importantes, assim, que vem mudando? Como assim? Tipo, na maneira que as notícias são passadas? Sim, mudanças entre o que era noticiado antigamente, por exemplo, as coisas que passavam na televisão e hoje em dia também na televisão, mas tá mais na internet, tudo. Qual essa diferença? Se vê essa diferença de quando era mais jovem até agora? Não sei. Acho que em termos de como as notícias são, por exemplo, dadas na televisão, não vejo grande diferença, ou seja, desde que eu me lembro, não é? Porque, claro, antes disso deve ter havido grandes diferenças, mas desde que eu me lembro, não tenho grande memória de ser assim muito diferente. E como vê, assim, os mais jovens agora, né, que já estão mesmo na era TikTok, vamos dizer assim, interagem com as notícias? Como vê isso? Pois, eu acho que, lá está, é um bocadinho aquilo que eu disse há bocado. Por exemplo, eu comecei a consumir notícias ou a assistir a notícias quando era criança, mas era na televisão, uma coisa muito mais controlada, e eu não estava propriamente a consumir aquilo individualmente, estava sempre num contexto familiar com adultos, provavelmente. Mas agora as crianças, a partir do momento em que têm TikTok e Instagram, consomem elas próprias as notícias e veem elas próprias os comentários e se calhar não conseguem discernir tão bem porque não têm ainda idade suficiente para perceber o que é que estão a ver, ou seja, eu não tenho a ver os comentários dos adultos que os acompanham, que é o que acontece muitas vezes quando está a dar notícias na televisão e uma criança está lá, se os adultos comentarem, pronto, ela vai ouvir e vai um bocadinho depois, se calhar, mimetizar esse pensamento, enquanto que se isso acontece na internet pode ser um bocadinho mais perigoso. E confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Acho que sim. Confio, ou seja, não a 100%, mas sim, confio. Confia nas notícias elaboradas por eles? Sim. E em relação a essa confiança, aumentou ou diminuiu ao longo do tempo? Diria que diminuiu, se calhar, mas não significativamente. Diminuiu por quê? Por causa da desinformação, do excesso de notícias? O que seria? Sim, acho que se calhar por causa da desinformação e por já ter havido alguns casos de notícias que, ou seja, depois se calhar não estavam certas e depois os próprios jornais voltaram atrás, ou seja, acho que como há tantos artigos a serem escritos e tanta coisa a ser lançada assim muito rapidamente, acaba por dar mais aso tipo a erros e a coisas não tão exatas. Certo. Agora vamos entrar um pouco na parte da representação de gênero, né? Falar um pouco da representação de gênero nas notícias. Como você percebe a representação das mulheres nas notícias? Ou seja, nas notícias que são dadas ou a quem está a dar, tipo, quem está a apresentar as notícias? A representação, como elas são representadas, tanto a quantidade de mulheres jornalistas, quanto o conteúdo também. Acho que no que toca à quantidade de mulheres jornalistas, se calhar a minha percepção mais recente é que é bastante nivelado, ou seja, entre homens e mulheres, acho que, na minha percepção, pelo menos, é mais ou menos a mesma percentagem, pelo menos daqueles que são representados nos grandes canais. Quanto a notícias, acho que há muito mais notícias a representarem, ou seja, notícias mais sobre homens do que propriamente sobre mulheres. Por exemplo, na política, lá está, logo a partir daí há muito mais homens do que mulheres, portanto têm muito mais tempo de antena do que as mulheres, e mesmo notícias no geral de, sei lá, de crimes e assim, normalmente são homens, portanto acho que nesse caso
Eu, pelo menos, tenho a percepção que se trata mais de homens do que de mulheres. E sente que as notícias abordam temas relevantes para as mulheres jovens portuguesas, por exemplo? Se calhar algumas, mas especificamente, ou seja, notícias específicas para essa demografia? Para essa faixa etária de mulheres jovens, assim, Acho- notícias que fossem mais relevantes sobre a área profissional, sobre Não, acho que não. alguma coisa. Acho que não. Então não acha que deveria ter mais temas sobre isso ou Sim, acho que sim. E mesmo para jovens em geral, acho que não há muitas notícias, pelo menos, lá está, por exemplo, no telejornal. Claro que se nós formos pesquisar as nossas próprias notícias e por um próprio assunto, vamos chegar lá. Mas, por exemplo, no telejornal sinto que não há esse interesse muito, pelo menos. Ou se houver, é mais deixado para o fim do telejornal e com pouca importância, se calhar. E já se sentiu subrepresentada ou mal representada em alguma cobertura noticiosa? Acho que não, ou seja, nunca tive essa consciência. Acho que nunca foi uma coisa que eu tenha pensado propriamente sobre, mas possivelmente sim. Mas acha que os mídias noticiosos dão espaço suficiente para as vozes femininas? Acho que não. Acho que não. Não sei bem elaborar, mas... Sente falta de ter mais essa representação na televisão, por exemplo? Assim, Sim. Na internet? Segue algum influencer que seja do jornalismo, de informação, alguma coisa? Ou seja, eu sigo colegas, se calhar, que tiraram jornalismo na faculdade e que agora fazem vídeos sobre isso e sobre o início da sua vida profissional e assim, mas, ou seja, influencers mesmo, não. Sobre esse tema acho que não. Mas na internet, lá está, há sempre espaço para toda a gente, porque não é propriamente uma seleção de coisas. Toda a gente pode postar, toda a gente pode começar essa discussão, se quiserem. Agora, lá está, na televisão e nos jornais e assim, nos jornais grandes, sinto que há essa falta. E o que pensa sobre os influencers, que não são jornalistas, estarem a dar notícias, a comentar sobre informações assim, noticiosas? Acho que por um lado pode ser positivo, mas por outro se calhar negativo, porque por um lado eles têm uma grande plataforma, alguns deles, e há muita gente que os ouve e que liga efetivamente ao que eles dizem, então se calhar alguns temas que seja preciso trazer alguma atenção, é importante que eles falem, mas não tanto que eles falem, mas mais que se calhar partilhem outras pessoas a falar, ou links, por exemplo, ou diga, prestem atenção a isto, e não tanto eles próprios a serem comentadores, porque muitos não têm qualquer tipo de formação, então não há nada de novo que acrescentem, e muitas vezes até é nocivo o que dizem. Não sei, depende das pessoas. Porque pode estar mais ligado à opinião e não à informação em si. Sim, claro. Eu sinto que se uma influencer ou um influencer falar muito, tipo, falar mesmo sobre uma notícia, vai sempre dar a sua opinião, porque lá está, é esse o trabalho deles um bocadinho, é dar a sua opinião sobre a sua vida no geral. E se vão falar de uma notícia, vão sempre dar a sua opinião. Não mantêm nenhuma imparcialidade. Já para ir concluindo, acredita que o jornalismo de hoje ele cumpre seu papel na sociedade, mais ou menos como no passado? Acho que sim, que cumpre, mas não sei, que se calhar os jornalistas, alguns, perderam um bocadinho aquele rigor que se tinha antes. Não sei, mas lá está, é a minha percepção, que não sou jornalista nem nada, mas se calhar perdeu-se aquele rigor que se tinha antes, lá está, pela quantidade de notícias e pela quantidade de informação que, lá está, mesmo as grandes empresas de notícias passam, são tantas e tanta coisa que
acaba sempre por perder aquele rigor, mas acredito que sim, continua a fazer o seu papel na sociedade. E tem algo que eu não perguntei ou que gostaria de acrescentar sobre a forma que vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal? Acho que não, nem por isso. Então, vamos dar por encerrada a entrevista. Ok. Eu, mais uma vez, Obrigada. agradeço a sua disponibilidade. Os dados vão ser tratados, a entrevista vai estar disponível no YouTube. Ok. E muito obrigada pela Obrigada. participação. Obrigada.